Que momento lindo, né? Eu fico pensando assim, Senhor, como o Senhor é tão bom conosco. Nesse mundo tão grande, o Senhor deu essa oportunidade de estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, para celebrar junto com os irmãos, te louvar, te agradecer, te bendizer. É momento de bênção e de graça, onde o Senhor nos cura, nos liberta, nos dá assim força para a caminhada da nossa semana. É muito lindo estar na presença do Senhor. E o salmo que eu trouxe hoje para vocês, Salmo 122. É o que o meu coração está sentindo. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh Deus, que bênção. Davi, ele fez esse salmo porque eles vinham, os povos vinham de outros lugares para adorar em Jerusalém. E alguém deve ter passado perto de Davi. Alguém devia ter passado assim perto de Davi, eu imagino Davi ali, né? E alguém fala assim, vamos Davi, vamos à casa do Senhor. E ele fez, e eles cantavam esse salmo. Alegrei-me com os que disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já encontraram dentro das portas, ó Jerusalém. E nós estamos aqui, Senhor. Nós sabemos que nós somos peregrinos. E nós sabemos, Senhor, que um dia também entraremos na Jerusalém Celeste. Oh, glória! Essa noite eu não conseguia nem dormir, me imaginando aqui, junto com os irmãos. Cada um de nós, eu lembro de cada rosto. Eu falei, Deus, que lindo, Senhor. Quando o Senhor chegar, Senhor, e chamar a tua igreja, Pai, e nós vamos participar com o Senhor, na ceia com o Senhor, olhando no teu rosto, Pai. É isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos estar sempre assim unidos, no só corpo. Oh Deus, dá-nos essa força, Senhor. Ensina-nos a atravessar os nossos vales com toda a força, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está ali junto conosco. Oh Deus, Pai Todo-Poderoso, visita aqueles irmãos que estão lá fora, Pai. Aqueles que ainda não te conheceram, não tiveram o prazer de te conhecer, para que eles possam sentir a mesma alegria que nós sentimos ao entrar por essas portas. Porque nós sabemos que aqui é passageiro, mas o que nós vamos encontrar é lindo, é maravilhoso, Senhor. E nós cremos nisso, Pai, que através dessa palavra que é o alimento, o Senhor venha toda semana nos ensinar a não desistir da nossa caminhada, que nossos olhos estejam voltados para o Senhor. E eu te louvo, te agradeço, Pai. Obrigado por cada irmão, por cada um que o Senhor escolheu para estar aqui hoje, Senhor. Porque um dia essa igreja vai subir. Oh, Pai. Amém. Aleluia, Senhor. Glórias e louvores nós te damos por esse momento, Pai, tão especial. Não temos palavra para expressar o nosso amor por ti, Senhor. O nosso amor por essa igreja. Oh, glórias, amém, Senhor, aleluia, Senhor, glórias e louvores a Ti. E agora nós vamos louvar o Senhor com as músicas, o nosso coração cheio de amor para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Na igreja, vamos ficar em pé, né? Para adorar o Senhor, amém? Vamos aplaudir o Senhor, amém?
Yes.
queridos? Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Irmãos, irmãs, vocês estão vendo que tem uma Santa Ceia aqui ainda, né? Embora a Santa Ceia foi domingo passado, mas de repente algum irmão, alguma irmã que ficou sem cear, pode depois do culto vir aqui e cear, tá bom? Participar do corpo do sangue de Jesus, que é o pão e o suco da uva, mas consagrado pela fé, é o corpo e sangue do Senhor. Amém, queridos? Amém? Em nome de Jesus? Então vai ficar disponível aqui ainda hoje, tá bom? Porque no domingo passado, às vezes, aconteceu que alguém pode ser que não tomou Santa Ceia. Glória a Deus. Aleluia. Gente, antes da administração da palavra, gostaria de falar algo com os irmãos de maneira assim, bem sucinta, bem rápida. Nós estamos agora próximo às eleições, que está aí, né? Eleições municipais. E a gente prega, a gente entende que a igreja nada tem a ver com o Estado, né? O Estado é uma coisa, a igreja é outra. Então, não é a política do Estado tem a ver com a igreja, não tem nada a ver, porque uma coisa é o reino dos céus, outra coisa é o reino da terra. Amém, irmãos? Vamos entender isso, fala amém. Mas nós não vivemos dentro de uma redoma de vidro, né? Nós não estamos dentro de um negócio de vidro e tudo está acontecendo à nossa volta, não. Nós somos regidos pelas leis. No Brasil é obrigado o voto, a gente precisa ir lá e votar, porque é obrigação nossa, né? Não é tipo assim, quem quer vai. Não é desse jeito, tá bom? Então, o que ocorre? Embora a igreja, lógico, sendo totalmente alheia ao Estado, né? Não tem nada a ver com o Estado, a gente não vai nunca subir aqui no púlpito, vamos pregar hoje, vamos falar sobre o partido tal, sobre o candidato tal, nunca vamos fazer isso, não é verdade? Porque não é assim que funciona. Mas nós temos da igreja pessoas que se candidatam, que de repente participam das eleições, que foi o meu caso, né? Durante 6 eleições aí eu participei, né? Procurei contribuir, procurei ajudar o máximo que eu pude, né? Usando de toda boa fé possível ali na Câmara, como fui vereador. Mas agora achei que chega, né? Então, essa eleição, por exemplo, eu não estou participando, mas os irmãos estão, tem alguns irmãos que estão participando. Então, gente, eu gostaria de estar orando por eles, né? Estar abençoando eles, guardando eles no mundo espiritual, né? Afinal de contas, é nosso compromisso enquanto cristão um com o outro. Amém, gente? E que eles tenham liberdade de conversar com vocês, de pedir o apoio de vocês, estavam na casa de vocês, ou seja depois do culto, não sei, mas que eles tenham essa liberdade, né, de conversar com vocês, e vocês possam recebê-los como irmãos, e que possam ajudá-los aí da melhor maneira possível nessa caminhada, tá bom? Por exemplo, quem não tem familiar candidato, dê a preferência para escolher alguém que seja do nosso meio, da igreja, que é muito bom, que tenhamos, né, pessoas representando também o corpo de Cristo ali, não importa onde está, a gente quer estar alcançando pessoas nos mais diferentes níveis, não é verdade? Então, na política, esses irmãos que se entrarem, por exemplo, forem eleitos, que eles possam testemunhar o nome de Jesus e possam fazer o melhor para a cidade, para as pessoas, né? Não apenas para a igreja em si, que não é esse o caso. Amém? Amém, queridos? Então deixa eu chamar para vocês conhecerem eles aqui rapidinho, porque nós temos o Lázaro, faça favor aqui, Lázaro, a Gisela, Valdete, vem aqui, Valdete, pode vir cá, eu vou orar por vocês, amém? Por favor, glória a Deus. Pode. O Valdete vai dar um testemunho rapidinho aqui. Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Nós vamos orar por eles, guardar eles no mundo espiritual, porque é um lugar que você pisa em casca de ovo, né, numa campanha política. Tanto que esse país nosso está desacreditado, né, por os grandes figurões da política, como tem desacreditado, como tem dito mau exemplo, né, mas a gente não pode generalizar e achar que todo mundo não presta. Não é assim que funciona, né? Se nós não nos movermos, o mal sempre vai estar prevalecendo, sem dúvida nenhuma. Mas se a gente move, né, para testemunhar, para ser luz, e onde há luz, o que acontece nas trevas, gente?
elas são cipadas. Amém, irmãos? Mas o que acontece? Tem gente que não tem, estou falando para os 3 aqui agora, e tem mais a IVA, que é candidata também. Eu estou falando para eles que o coração precisa ser blindado. A gente vai entrar numa campanha política, seja o que for, nesse sentido, a gente tem o coração blindado, né? Porque senão agora mesmo a pessoa mistura uma coisa com a outra, já fica com raiva, porque não votou, porque está apoiando o outro. Não, eu sei que o coração de Deus vai estar guardado, vai estar blindado, Deus vai fazer o melhor. Amém? Para a vida deles, com certeza. Então esse tem que ser o preparo. Amém, queridos? Amém, querido? Então, que seja o coração desse jeito, tá bom? Bem livre nessa questão. E tenha liberdade de conversar com os irmãos, contar as suas propostas, enfim, Deus tem uma liberdade aí para escolher. Amém? Glória a Deus. E eu vou fazer isso só uma vez, só hoje de manhã e só hoje à noite, tá? Aí pronto, aí é o problema deles, tá bom? Você quer dar um testemunho? Pode. Paz do Senhor, irmãos. Para mim, irmão, eu quero te agradecer, né, por esta oportunidade, né, de você estar nos representando os irmãos. Eu tenho uma grande honra de dizer isso para você, né? Quando você for político, você sabe muito bem como é a política funciona. Nem tudo aquilo que a gente quer, a gente conquista, né? Eu costumo dizer assim, que a política, para mim, ela é igual ao casamento. Quando você namora, é uma coisa. Quando você casa, é totalmente diferente, né? Então é assim. Quero dizer assim, para mim, meus irmãos, para mim é um grande orgulho, de uma alegria, sabe? Dentro do meu coração. Eu sou um político feliz, né? Eu costumo dizer assim, que a política para mim significa aquela palavra lei da semeadura, né? Eu estou aí há alguns anos, eu moro aqui no estado de São Paulo, e eu venho conquistando alguma coisa, né? Que seria para mim uma fortuna muito grande, que seria uma amizade. Para mim não tem preço, assim, entendeu? Então a política para mim é se tornando assim, uma lei da semeadura. Plantei 4 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, enfim, estou 42 anos aqui que eu venho plantando. Então, esse mês que eu plantei com 40 anos, está dando fruto agora. Está entendendo? Que seria o que? Esses votos que eu tenho, o aceito que eu tenho pela população, que é muito sério, é 9 cadeiras, que a gente não disputa 9, porque deu 2 cadeiras ou 3 que ninguém sai, né, Maurinho? Então, seria 6 cadeiras. Muito difícil. Aí quando eu me relembro assim, o meu passado, quando eu cheguei aqui da Bahia para cá, que eu cheguei com o saco nas costas, né, bem dizer, orando de favor, etc. Umas cestas básicas assim, que as pessoas nos deram para nós, uma cesta assim, muito caruncho na época. Quando eu vejo um caruncho assim, eu fico totalmente desconstrangido do guerreiro, sabe? Então foi uma fase muito complicada, e para mim me sinto assim, uma honra, né, de estar prestando esse trabalho para a população. É um trabalho que não é fácil, como eu falei, não é fácil você contribuir na forma que você precisa fazer. Você não consegue fazer, entendeu? Não só vereador, mas também o legislativo também, o executivo, né, sério. Então, para mim é um motivo de muita alegria, de muito orgulho mesmo, que eu quero dizer isso para vocês. Na forma que eu cheguei, eu não vou dizer assim que eu estou melhor do que ninguém, jamais. Eu sou mais pequenininho de todos de patrocínio, eu acho que sou eu mesmo. Entendeu? Eu falo assim, a gente conseguir 2 mandatos, né? Que é uma coisa assim, tão difícil para mim, e eu espero o 3º mandato que estou sendo muito bem aceito pela população. Isso para mim é um motivo muito forte. Então, usando esse microfone aqui, desde esse tempo, para dizer isso para vocês, entendeu? Para mim é um motivo de muita alegria. Se eu tiver 3 votos, 4 votos, é uma coisa muito forte para a gente que é um candidato. Tá bom? Obrigado, meu amigo. Vamos falar mais um pouquinho, 3 horas. Amém. Porque já é político, já está lá. Os dois ali tem direito de falar também. Vocês querem falar? Concordando com o Valdete que falou, né? Graças a Deus conquistamos muitos amigos mesmo aqui para São Paulista, né? E o que eu digo para os irmãos, né? As outras pessoas façam uma oração antes de tomar uma decisão. E busca conhecimento, tudo mais. Todo mundo conhece nós também aqui, né? A vida nossa é aberta, né? Transparente. Então só tenho que agradecer só a Deus e a todos os amigos. Não tem que falar mais. Amém. Vou ter que tirar a máscara, viu, gente? Quero agradecer ao Maurinho, a todos vocês por ouvir a gente um pouquinho. Todo mundo deve ter achado meio estranho, né? A Gisela, quietinha, resolveu se candidatar. Não foi a primeira vez que me chamaram, dessa vez eu resolvi aceitar. Quem me conhece sabe que eu já estou no trabalho público
já faz algum tempo, né? Eu sou professora desde 2008, trabalho com o povo, eu gosto do povo, e eu resolvi aceitar esse desafio por isso, de coração aberto. Quem me conhece sabe que não tem nenhuma segunda intenção nisso. E esse ano é um pouquinho mais difícil, né? A gente não vai poder andar, não vai poder visitar, o contato está mais curto, mas de coração aberto eu espero que vocês nos acolham, que possam dar uma chance para a gente, né, que é da igreja, que vocês já conhecem, e que também orem pela gente, né? Assim como eu pedi para o Maurinho orar para mim para tomar essa decisão de aceitar ou não, eu sei que o nosso coração precisa estar guardado, porque são muitos desafios, independente da gente ganhar ou não, só o processo eleitoral já é bem desgastante. Então, se vocês puderem orar pela gente também, eu agradeço. Sem dúvida, ela disse uma palavra certa, um processo muito pesado mesmo para a mente da gente, não é brincadeira não. Ainda não dá, mas à noite, eles estão como um público da noite diferente do público da manhã, eles estão convidados também para estar à noite e apresentar de novo, tá bom? Amém, gente? Vamos orar por eles? Você pode ficar de pé um minutinho? Vamos estender as mãos para eles, vamos abençá-los, vamos pedir a Deus que guarde o coração deles, amém? Guarde a alma deles, que o Senhor faça o melhor, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, meu Deus, pela vida do Valdete, meu Pai querido, pela vida do Lázaro, da Gisela, pela vida da Ivaíra, meu Deus, que a unção, meu Pai, que vem do alto, do Teu Espírito, seja sobre eles, para guardar o coração deles, ó Pai, para fortalecê-los, ó Deus, e que, em nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece, ó Deus, os nossos pensamentos, conhece as intenções do nosso coração. Antes de abrirmos a nossa boca, o Senhor já conhece todas as coisas. Pai, seja o Teu nome engrandecido, seja o Teu nome exaltado, meu Pai, através da vida do Valdete, do Lázaro, da Gisela, através da igreja, Pai. Seja o Teu nome para sempre engrandecido. O Senhor é o nosso Rei, o Senhor governa em nossas vidas, o Senhor governa, meu Pai, nossas famílias. Em nome de Jesus, nós cremos e assim nós declaramos. Seja o Teu nome, Pai, exaltado hoje e todos os dias da nossa vida, Pai. Bendito é o nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém, queridos. Amém. Pode pedir o Senhor, bendito, amém? Aleluia. Quero chamar o pastor Marildo, amém? Por favor. Glória a Deus. 8 segundos. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Está feliz com Jesus? Essa manhã, glória a Deus. Amém. Antes de nós lermos a palavra, eu quero fazer mais uma oração, né? Agradecendo a Deus por este momento. Inclina a sua cabeça em reverência ao Senhor, fala com Ele, continue falando com Ele, peça graça de Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por este momento, por esta oportunidade, por tudo que o Senhor está movendo, falando, ministrando nos nossos corações, nas nossas vidas, a direção que o Senhor tem nos dado, não só hoje, mas em todo o decorrer dessa semana, desse mês. Quanto o Senhor tem sido maravilhoso, quanto o Senhor tem falado, meu Pai. Nós queremos te agradecer por tudo, Deus, porque nós reconhecemos a dinâmica do Senhor das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 20, Evangelho segundo Lucas. Lucas capítulo 21, falei 20, mas é 21. Glória a Deus. Quero ler 2 versículos
os últimos 2 versículos do capítulo 21. A Bíblia aqui está falando a respeito de Jesus, esses 2 versículos que eu vou ler. Então eu vou citar aqui o nome de Jesus. Talvez não está aí, né? Mas você vai entender que está falando de Jesus. E Jesus, de dia, ensinava no templo. E à noite, saindo Jesus, ele ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com Jesus ao templo de manhã para o ouvir. Amém, irmãos? Deu para entender que a palavra está falando de Jesus aqui? Jesus, numa certa ocasião, ele disse na tua palavra que ele veio para cuidar dos negócios do Pai. Amém? E aqui Jesus, nós aprendemos que Jesus, a Bíblia diz que com quase 30 anos de idade, ele foi batizado no Rio Jordão, e ali ele foi separado, né, para viver 100% da vida dele cuidando dos negócios do Pai, para viver intensamente a obra de Deus. E aqui nós encontramos exatamente isso na vida de Jesus. Ele vivendo a parte da manhã, ensinando a palavra, pregando a palavra, melhor dizendo, pregando. No versículo 8 fala que de manhã as pessoas iam até ele para ouvir a sua pregação. E depois fala que de dia as pessoas iam até Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Olha a ocupação de Jesus. E à noite, o texto começa dizendo que Jesus ele ia para o monte. Ele ficava no monte. Então 24 horas, irmãos, Jesus vivia intensamente o propósito, o chamado de Deus para a vida dele. E nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos um pouco desses 3 períodos, né? Um pouco desses 3 pilares ou princípios que nós encontramos aqui, Jesus vivendo intensamente, Jesus de manhã pregando, né? Eu não consigo imaginar Jesus preso, irmãos, limitado apenas no templo. Não, quando você lê os evangelhos, Jesus ele pregava no templo, ele pregava nas sinagogas, ele saía na cidade pregando, ele ia nas aldeias anunciando, pregando, fazendo a vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus, cumprindo o chamado que Deus tinha para a vida dele. Todo o tempo, vivendo intensamente a vontade de Deus, o chamado e o propósito de Deus. Depois nós encontramos aqui também Lucas falando que de dia as pessoas iam até o templo, porque ele ensinava. Era um momento diferente. Quando fala do ensino, fala daquelas pessoas que realmente já aceitaram, que realmente já querem caminhar com ele, como eu e você estamos aqui. Não estamos mais naquele grupo da multidão que está apenas ouvindo, mas estamos naquele grupo daquelas pessoas que querem caminhar com ele, que quer aprender um pouco mais dele a cada dia, todos os dias, tudo que ele tem para ensinar. E ele tinha esse tempo para essas pessoas, né? Nós entendemos na palavra de Deus que ele tinha os seus 12 discípulos, mas ele também tinha outros 70, e depois desses 70 ele tinha outros 500, e ele ocupava a parte do tempo dele de dia para ensinar essas pessoas. Era diferente daquela pregação, era um ensino, era algo mais profundo, era um alimento mais sólido, é o alimento que eu e você, né, temos hoje, porque nós já somos discípulos, já aceitamos a Jesus. E a Bíblia fala aqui de um outro período, que é o período da noite, que ele ocupava o seu tempo em oração, em busca, em clamor,
era um momento de decisões, é ali que ele tomava as suas decisões. Nós encontramos na Bíblia Jesus separando os discípulos, mas antes disso, ele passou a noite orando, a noite clamando, buscando, falando com o Pai. À noite, eu estava meditando isso, eu estava pensando, ela tem praticamente 12 horas, e ele separou 12 discípulos, então foi 1 hora para cada um falando com Deus. Falando a respeito de cada um, do temperamento de cada um, que ele ia chamar, e eu tenho certeza que Deus também, que Jesus também, irmãos, ele falou com o Pai a respeito de cada um de nós. Ele apresentou cada um de nós diante do Pai, porque nós aprendemos na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, que ele diz ali: eu oro também por aqueles que hão de se converter. Eu coloco-os diante da tua presença, meu Pai. Então Jesus também orou por nós, assim como ele orou por cada um daqueles discípulos que ele ia chamar no outro dia. Então esses 3 períodos, esses 3 momentos, irmãos, eu sei que o Espírito Santo ele pode falar muito mais com você, além do que eu quero compartilhar nessa manhã, mas são 3 pilares, são 3 momentos fundamentais nas nossas vidas que faz toda a diferença. E o primeiro momento eu quero falar do período da manhã. O texto fala aqui, e todo o povo ia ter com ele, no versículo 38, ao templo de manhã cedo, para ouvir a pregação de Jesus, para ouvir a mensagem de Jesus. A Bíblia fala que a mensagem de Jesus era diferente da mensagem das outras pessoas. Era uma mensagem como alguém que tinha autoridade, tinha poder. E as pessoas iam ali com fome. Sabe, que essa fome de ouvir a palavra, ela seja despertada todos os dias nos nossos corações. O desejo de ouvir a palavra de Deus, a palavra revelada do Espírito Santo. Assim como aquelas pessoas, eu acho que aquelas pessoas não via a hora de acordar para estar perto de Jesus, para ver o que ele ia falar naquele dia. Irmãos, olhando esses 2 versículos, parece que Jesus ele tinha uma rotina todos os dias, mas a palavra correta não é rotina, é uma dinâmica. Jesus vivia uma dinâmica, porque um dia após o outro era diferente do outro, porque a palavra se renova a cada dia. Deus tem um maná novo a cada dia. Então Jesus ele tinha uma dinâmica de vida todos os dias, 24 horas por dia, cuidando dos negócios do Pai. E nós, irmãos, nós estamos incluídos nessa obra, graças a Deus. Nós estamos incluídos nesse negócio, porque Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele nos chamou para essa obra, para estar junto, para vivenciar, para estar nessa dinâmica. E na parte da manhã, que fala que ele pregava a palavra, eu quero ler um versículo, em Hebreus capítulo 4, um versículo muito conhecido, que os irmãos conhecem, ele é muito citado, aqui nos cultos. Hebreus capítulo 4, vamos ler ali o versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Amém, irmãos? A palavra do Senhor é viva. É a palavra de Deus. É o poder de Deus. Olha o poder da palavra, ela é viva. Por isso Jesus pregava. Por isso Jesus anunciava, porque era algo vivo. E as pessoas iam porque entendiam que aquilo fazia diferença nas suas vidas. Aquilo vinha confrontar os seus corações, aquilo vinha mexer com o seu interior, com os seus sentimentos. E é isso que a palavra faz nos nossos corações, irmãos. Sabe, ela traz um rebuliço dentro de nós.
E continuando aqui, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é penetrante, mais do que espada alguma de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Oh, glória a Deus! Irmãos, durante o ministério de Jesus, durante as pregações de Jesus, nós vemos isso acontecendo. Jesus pregando, os escribas, arrazoando em seus corações, e a Bíblia fala que Jesus discernindo no seu espírito aquilo que estava no coração das pessoas, porque a palavra era viva, ela penetrava nos corações e trazia à tona as intenções das pessoas, trazia à tona o que eles estavam pensando, o que eles queriam, e Jesus não tinha dúvida, porque a palavra que ele anunciava, ela era viva, ela era eficaz, e ela penetrava ali na alma, na intenção, na divisa do Espírito com a alma das pessoas. E eu quero dizer para você que hoje não é diferente, é a mesma palavra, irmãos. Depende da nossa fome, da nossa vontade, do nosso interesse por essa palavra. Sabe, aqui nós percebemos que as pessoas tinham aquele desejo daquela palavra viva, daquela palavra eficaz, daquela palavra que transformava o interior deles, que trazia algo novo, que trazia uma direção nova para a vida deles. E é essa palavra, irmãos, que nós temos hoje, que você tem hoje, a palavra viva, o verbo que se fez carne. Nós encontramos um momento, Jesus entrando numa casa, e a casa lotada, Jesus pregando ali para aquela multidão de gente, era o momento da manhã, a pregação, Jesus pregando. Estou falando no momento da manhã aqui, mas é o sentido aqui, mas não importa o horário que era, Jesus pregava, irmãos. Ele pregava a palavra. E não tinha como entrar naquele lugar, e entraram ali com uma pessoa, os irmãos conhecem a história. E Jesus então perdoa o pecado daquele homem, mas os escribas arrazoaram nos seus corações, quem é ele para perdoar? E o texto fala que Jesus conhecendo, por que Jesus conheceu, irmãos? Por causa do poder da palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela penetra, ela conhece a intenção dos pensamentos e dos corações. Nesse momento aqui, irmãos, Deus conhece a minha intenção, a sua intenção. Deus conhece tudo. Ele sabe qual é o meu pensamento, qual é a minha intenção. Ele sabe qual é o pensamento seu, qual é a sua intenção, qual é a motivação que nós vemos aqui nessa manhã. Porque a palavra dele é viva. Porque a palavra dele tem poder. Então eu quero dizer para você sobre o poder da palavra. E essa palavra, o Senhor nos deu autoridade para anunciar, para pregar essa palavra, irmãos, no nome de Jesus. Então nós podemos cooperar com o nosso Senhor, levando as boas novas também para as pessoas que precisam dessa palavra. Essa palavra transformadora. Essa palavra que penetra no coração, que entra na divisa da alma com o Espírito. Você tem essa palavra, eu tenho essa palavra. Porque o Senhor nos deu, apesar de sermos como um vaso de barro, Ele nos deu essa autoridade. Porque Ele nos escolheu, Ele te escolheu. Então fale da palavra. E Jesus é tremendo, porque com o mesmo amor e intensidade que ele pregava para a multidão, ele também pregava para uma alma, para uma pessoa. Hoje em dia, às vezes a gente vê pregador que gosta de pregar para 200 pessoas para cima, eu vou na igreja se tiver de 200 para cima. Jesus pregava para uma, irmãos.
porque ele sabia do poder e da importância daquela pessoa, daquela alma, daquela vida. Ele encontrou com a mulher samaritana do poço, pregou para ela, e o poder da palavra foi discernindo a vida daquela mulher, foi confrontando ela, foi trazendo à tona aquilo que ela precisava. E Jesus a perdoou. E aquela mulher então passou a pregar essa palavra. Ela pregou para aquela cidade. E todos foram até Jesus. Olha o poder da palavra, irmãos. Da palavra viva. O poder da palavra eficaz. Encontramos Jesus também naquela pesca maravilhosa, né, que está relatado aqui, se eu não me engano, em Lucas, no capítulo 5. O texto fala que Jesus estava no mar, né, de Genezaré, à beira do mar ali, e Pedro, João, né, tinha pescado a noite toda e não havia pegado nada. E o texto fala ali, irmãos, que a multidão estava tão faminta, tão desejosa de ouvir Jesus, que eles apertavam Jesus. E Jesus então subiu no barco deles e começou a pregar a palavra, começou a ensiná-los a palavra. Isso que está dizendo aqui em Lucas, né? Que ele pregava a palavra, ele anunciava a palavra. E depois que ele termina de pregar, ele sabia da frustração de Pedro, de João, de Tiago, assim como ele sabe das nossas frustrações, ele sabe das nossas decepções, ele conhece os nossos corações. E Jesus deu uma palavra para eles: faze-te amar alto e lança as redes. E Pedro fala para ele: Senhor, mas nós trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, nada pegamos, mas sobre a tua palavra. Irmãos, Pedro ali, estava olhando para esses textos e entendi algo mais profundo ali, que Pedro ali, ele não só respondeu que ele estava indo debaixo daquela ordem de Jesus, mas ele estava indo debaixo daquela palavra que foi pregada naquele momento. Naquele momento foi pregada uma palavra, foi pregada uma mensagem, talvez uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé. Jesus pregou antes de dar uma direção para eles. E aquela palavra mexeu com os discípulos, com certeza. Eu estava lendo o texto, estava pensando: Senhor, qual foi a mensagem que o Senhor pregou aqui nessa manhã? Não está relatado, mas está relatado que Jesus pregou primeiro, ensinou primeiro. E Pedro fala debaixo da sua palavra, não somente daquela ordem, mas de toda aquela palavra que foi pregada naquela manhã. Então, irmãos, que nós também possamos agir, não apenas debaixo de uma ordem, mas debaixo de toda a palavra de Deus, que é anunciada, que é pregada, que traz fé, que traz encorajamento, que traz direção, sabe, que nos corrige, que nos repreende, mas para o nosso próprio bem. Então nós podemos agir debaixo da palavra, porque a palavra ela tem poder para nos ajudar, ela tem poder para nos direcionar. E os irmãos sabem do resultado ali daquela pesca, né? Chamada a pesca maravilhosa. E o efeito foi tão grande que depois que Pedro viu aquilo, ele falou: não, eu não quero peixe, eu não quero barca, eu não quero mais nada, eu quero só o Senhor. Só o Senhor. E ele foi caminhar com Jesus. E é assim que tem que ser conosco também. Eu estava olhando para esse texto também, eu separei aqui aquele momento do eunuco, né? A Bíblia fala de um eunuco em Atos capítulo 8. Ele era um estrangeiro que veio da Etiópia, de um país idólatra, mas que não conhecia a Deus. Mas aquele homem
aquele eunuco, aquele etíope, ele foi para Jerusalém com a intenção de adorar a Deus. Foi com a intenção de adorar. E quando ele estava voltando, regressando, irmãos, Deus viu o coração daquele homem. Por isso eu quero dizer para você, Deus conhece o seu coração. Apesar de ser um homem estrangeiro, né? Idólatra, mas a intenção dele em Jerusalém foi adorar a Deus, foi buscar a Deus, foi conhecer a Deus. E regressando, a palavra de Deus fala quando ele estava voltando numa estrada deserta, descendo, que ficava ao sul de Jerusalém, Deus fala para Filipe, vai até aquele eunuco, vai até ele. Então eu quero dizer para você, irmão, Deus conhece os nossos corações, e Ele sempre manda alguém vir até nós, porque Ele conhece a nossa dificuldade, Ele conhece a sua intenção, como diz lá em Hebreus, né? Que Ele conhece os pensamentos, e Ele sabe das intenções. Ele tinha uma boa intenção, mas talvez agiu de maneira errada. E Deus manda ali Filipe, e Filipe chega e faz uma pergunta para ele: você conhece o que está lendo? Sabe, né, o que você está lendo? E ele falou: como que eu vou saber se não tiver alguém que me explica? E ele estava lendo, irmão, sobre o capítulo 53 de Isaías, falava de Jesus. E aí o eunuco faz outra pergunta, ele está falando dele, o profeta está falando dele mesmo ou está falando de um outro? E aí o evangelista entrou, anunciou Jesus. E o poder da palavra levou aquele homem a se converter naquele mesmo momento, naquele mesmo instante. E essa palavra que você tem, que eu tenho, que podemos anunciar, que podemos levar para as pessoas que estão sendo enganadas, mas que às vezes são sinceras, que querem Deus, querem adorar a Deus, mas estão enganadas pela tradição, pela religião. Mas quando eu olho para esse versículo, irmãos, às vezes nós estamos limitados nas quatro paredes. Jesus não estava limitado no templo, na sinagoga. Ele ia, a Bíblia fala que ele tinha um costume de ir. É muito importante nós virmos, mas é importante também nós irmos, sairmos, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós aprendemos, levar para as pessoas que não têm acesso até esse lugar, ou não vêm por algum motivo, né, porque estão sendo enganados pelo inimigo. Mas nós podemos levar essa palavra. Amém? Aleluia. E o segundo momento aqui, a Bíblia fala, eu quero falar sobre o ensino. Voltando aqui em Lucas, versículo capítulo 21. E de dia ensinava no templo. A importância do ensino, irmãos. Porque é o ensino. Sabe, é o ensino que vai nos manter na presença dele. Oséias 4, 6, o que vai falar lá? Que o meu povo é destruído, foi destruído, porque lhes faltou conhecimento. Irmãos, Deus não está falando do mundo, que o mundo foi destruído porque faltou conhecimento. Está falando do meu povo, o povo de Deus. Então Jesus sabia disso, ele sabia da importância do ensino, que era um ensino que ia nos fortalecer, que ia dar uma base, que ia dar um alicerce. O próprio Jesus, ele falou: todo aquele que ouve e pratica as minhas palavras, eu o comparo como um homem, uma pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. Isso fala do ensino, irmãos. O ensino é um alicerce. É um alicerce.
Separei um texto aqui, em Efésios. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 4. Coisa maravilhosa do Senhor Jesus. Como Ele é profundo, Ele é tremendo. Então, Efésios capítulo 4. Vou ler aqui do versículo. Vamos ler do versículo 10 a seguir. Diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu, ou seja, Jesus, né, acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores. Aqui está falando dos 5 ministérios atuantes na igreja. E qual era o desejo desses ministérios, desses 5 ministérios na igreja? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. O Senhor Jesus ensinava, porque Ele queria o aperfeiçoamento das pessoas. E não é diferente hoje, irmãos. O Senhor quer o nosso aperfeiçoamento. Por isso Ele deu para a igreja esses 5 ministérios para atuar, para nos aperfeiçoar. E Ele continua dizendo: para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para que o corpo de Cristo possa crescer. Que o corpo de Cristo não fica mirrado, né? Não fica seco, mas que possa crescer, que possa ser vivo, como é a sua palavra, que possa ser eficaz, que possa ser dinâmico, poderoso, porque é a palavra de Deus poderosa, é o verbo de Deus. Então esse é o desejo de Deus para a sua igreja. E continuando, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós possamos conhecer Cristo, irmãos, em todos os sentidos, na estatura completa dele, conhecê-lo, né? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Olha a consequência de quem não se dedica ao aprendizado, não se dedica ao ensino. É como um menino inconstante, levados por vento de doutrina. O texto fala aqui, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fabulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém, queridos? Por isso o ensino, a importância de dedicarmos ao ensino, à leitura da palavra. Porque agora não estamos naquele grupo mais da multidão, de apenas ouvir, de apenas querer as bênçãos do Senhor, os milagres do Senhor, o pão, o peixe. Nós não estamos mais nesse grupo, graças a Deus, irmãos. Não estamos mais, nós estamos no grupo do discipulado de Jesus, o grupo dos 12, dos 70, dos 500, dos 1000 e dos milhares que o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas, mas que Ele deseja que nós aprendemos, sabe, para não acontecer como aconteceu lá no Velho Testamento. O povo, por falta de conhecimento, se perderam, por falta de conhecimento, foram prejudicados na sua vida espiritual. Que não seja assim conosco.
porque o Senhor quer nos ensinar, o Senhor tem levantado a tua igreja, o Senhor tem dado os ministérios para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa edificação. Voltando lá, né, em Lucas, eu quero ler mais um versículo, 2 Timóteo, né, também. Vamos abrir aqui, está pertinho de Hebreus. 2 Timóteo, um pouquinho antes de Hebreus. Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, para a igreja, né? E toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra, para tudo isso. Eu peguei uma outra tradução, quero até ler aqui para os irmãos. Ela fala assim, ó: toda a escritura, ela é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, e para repreender o mal, e para corrigir os erros, e para ensinar a maneira certa de viver. Esse é o desejo de Deus, irmãos. Sabe, quando a Bíblia fala que Jesus passava tempo da sua vida ensinando, era com esse objetivo, para que as pessoas não pudessem mais ser levadas por vento de doutrina, por tradição, por religiosidade, por nada, mas ser guiados pela presença de Deus, para o crescimento, para o aperfeiçoamento, para viver uma vida correta, ser corrigido dos seus erros. Então Jesus passava parte do tempo ali, né, na dinâmica da sua vida. Ele também ensinava as pessoas. E voltando lá em Lucas, né, no capítulo 21, a Bíblia fala de uma passagem interessante também, os irmãos conhecem. Em Atos capítulo 17, vai falar que os bereanos, né, os de Bereia, eles foram mais nobres que os de Tessalônicas, porque eles receberam a palavra de Deus com bom grado, e eles examinavam todos os dias aquilo que eles eram ensinados, aquilo que lhe era pregado. Então havia um desejo deles de realmente querer a verdade, de querer o que era correto, de querer o que é certo. Então, irmãos, aquilo que eles ouviam, aquilo que era pregado, aquilo que era ensinado, depois em suas casas eles pegavam a palavra, eles iam examinar, eles iam olhar. A Bíblia fala que eles liam, além de receber com bom grado, eles liam, eles examinavam. Eles queriam saber realmente se de fato, não é porque Paulo, né, o grande Paulo pregou, que então estava tudo certo. Não, eles iam lá e examinavam. Então por isso eles eram mais nobres. Eles foram mais nobres. Paulo faz questão de citar isso, para nos ensinar também a examinar, a olhar, né? Um bom pregador, o pastor Mauro é excelente pregador, mas ele não impede nós de analisar, olhar, né? O Espírito Santo quer que a gente, sabe, vasculhe ali, ó, falou isso, falou aquilo, vou olhar lá nas escrituras, vou ler, e isso, irmãos, vai trazendo um crescimento para nós, vai trazendo uma edificação para nós mesmos, né? Então, que possamos pegar esse exemplo dos bereanos,
os de Bereia, né? Sermos nobres como eles, receber a palavra de bom grado, com o coração aberto, mas também examinar, olhar, vasculhar, ver, analisar cada ponto. Né? E as horas se avançam, eu quero falar do último tópico, né? Jesus fala aqui em Lucas, dessa vida intensa, dessa vida dinâmica, né? Não rotineira, mas dinâmica. Ele fala da oração à noite, que à noite ele ia para o monte. Irmãos, tinha momento que Jesus passava a noite inteira, tinha dia que ele passava a noite inteira, tinha momentos que ele passava parte do tempo, né, da noite, mas não importa, ele estava todos os dias orando, falando com Deus, separando esse momento. Essa semana, aliás, foi falado sobre isso aqui, né, sobre nós termos esse secreto com Deus, entrarmos nos nossos quartos secretamente com Deus. Irmãos, isso é fundamental para as nossas vidas. É isso que nos, sabe, a oração, esse tempo com Deus, vai falar da nossa intimidade com Ele. É muito importante estarmos em grupo, orando, aprendendo, sendo ensinado, mas tem aquele momento que é você e Deus, que é eu e Deus, só nós dois. É Ele falando comigo, é Ele falando, você falando com Ele falando com você. E esse momento é um momento precioso, porque às vezes você tem uma decisão para tomar, como Jesus teve aquela decisão para escolher os 12. Então você pode apresentar para o Senhor todos os detalhes ali daquela decisão, daquela situação, sem pressa, sem correria, porque Deus não está com pressa. Ele não está com pressa de fechar a igreja, de ir embora, de fechar o templo, né? Ele está acima de tudo do tempo. Ele pode esperar, Ele pode falar, Ele pode te ouvir, mas às vezes é nós que temos pressa. Eu estou com pressa, eu preciso sair rápido, eu tenho algo para fazer, e é nós que fechamos a porta. E Jesus não tinha essa pressa, porque Ele sabia, né? Ele sabia da importância desse momento, da oração. Ele passou 40 dias orando, jejuando. O texto vai dizer aqui, 21, 37. De dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte, chamado das Oliveiras. Você possa sair também, irmãos, para o monte. O monte é um modo de dizer, talvez o monte é o seu quarto ali, seu lugar secreto com o Pai. Mas esse momento, ele é preciosíssimo nas nossas vidas. Porque é ali que nós vamos manifestar a Deus a nossa intimidade, que nós o amamos, que nós o queremos. Nós queremos conhecê-lo mais. Que nós não queremos apenas as suas bênçãos, mas queremos realmente o Deus das bênçãos. Deus que está acima de todas as coisas. Aleluia. Eu separei aqui, né, para falar de oração, mas poderia falar muitas coisas de oração. A oração, ela fala da intercessão, mas eu separei aqui, irmãos, para falar rapidinho, a oração sacerdotal de Jesus. Né, quando ele ora para os discípulos, quando ele está próximo de cumprir ali na cruz aquilo que foi proposto para ele, vendo ali tudo, aquela situação, mas antes ele faz uma oração, ele faz um clamor para os seus discípulos. Estava pensando um pouco sobre a questão da oração, sobre o clamor. O clamor, irmãos, a Bíblia fala que Deus libertou a nação de Israel do cativeiro, porque viu o clamor.
Deus chamou Moisés e falou: Moisés, tenho visto o clamor do meu povo. Olha a importância da oração, irmãos. Olha a importância do clamor. O clamor do povo chegou aos meus ouvidos, chegou às minhas narinas, chegou na minha presença. Irmão, na história de Israel, quantos livramentos Deus deu para aquela nação por causa da oração, do clamor. Então, o clamor, a oração, esse momento de estar no monte, não traz apenas a libertação, mas traz também livramentos. Quantos livramentos o Senhor traz nas nossas vidas no dia a dia, meus irmãos? Alguns a gente vê, alguns a gente até percebe, né? Eu mesmo, irmãos, quantas vezes não foi tantas vezes assim, mas ali em Franca, nesse período que eu trabalho ali, pelo menos umas 3 vezes já o carro parou em cima de mim na moto, assim, pelo menos umas 3 vezes. Então é livramento de Deus, é livramento, porque quantos acidentes não acontecem, a gente vê. Eu sei que cada um aqui também tem livramento. Por que o livramento? Por causa do clamor que nós buscamos, nós oramos, estamos na presença de Deus. Então o mal não pode nos tocar, né? O Senhor nos livra, Ele nos guarda. E aqui no capítulo 17, eu quero falar aqui rapidinho. Quantos irmãos do louvor podem subir? Quero falar de 4 coisas preciosas que Jesus orou a Deus em nosso favor. Então, no versículo, capítulo 17 de João, no versículo 15, olha o que Jesus fala aqui na oração. Está falando para Deus: Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Irmãos, será que Deus não está ouvindo essa oração de Jesus a meu favor e a seu favor, a favor da igreja? Foi Jesus que orou, não foi eu, não foi você, não foi ninguém, foi Jesus que falou com Deus: Deus, eu não tire do mundo, mas livra-os do mal, livra-os das astutas ciladas do diabo. Jesus orando por mim e por você, Jesus. E eu tenho certeza que Deus ouve essa oração a meu respeito, feita por Jesus todos os dias, pela minha vida, pela minha família, e pela igreja, e por você, por nós. E não para por aí a oração de Jesus. Ele fala aqui no versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele está pedindo para Deus nos santificar na tua palavra. Então, por isso a importância, meus irmãos, de nós ouvirmos a palavra de Deus. Romanos 10, 17 vai falar que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a importância de nós não apenas ouvir, mas aprendermos a palavra, porque é a palavra que nos santifica, que nos purifica, que nos lava. Hebreus vai falar que sem santidade ninguém vê o Senhor. Jesus falou para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela minha palavra, a palavra que eu tenho falado para vocês, que eu tenho anunciado. E é essa mesma palavra que nos santifica, irmãos, que nos purifica, que nos lava, que nos leva até a presença de Deus. Então, por isso a importância de você, nós, lermos a palavra, nos interessarmos de fato, como aquelas pessoas estavam interessadas pela palavra, de ouvir, de serem ensinados, de não ver a hora de acontecer um outro dia, né, para estar ali aprendendo. Então, primeiro, somos guardados do mal. Segundo, somos santificados. Jesus pedindo a Deus para nos santificar, para nos purificar. Versículo 20 e 21. E não vos rogo, ou seja, eu não oro somente por estes, mas também por aqueles
pela sua palavra, onde crer em mim. Aqui nós entramos, irmãos. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmão, você percebeu aqui, irmãos, que Jesus pede para a igreja ter a unidade, sermos um. Ele está falando aqui que a mensagem da unidade vai revelar para o mundo que Jesus veio, que Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Olha a importância da mensagem da unidade, que possamos sermos um. Ele pede a Deus, ele roga a Deus, para que nós, como irmãos, sejamos um. E como que o diabo luta contra isso, irmão? Você já percebeu que o diabo ele sempre tenta pôr uma intriga no meio das pessoas, da igreja, do povo? E por que ele tenta fazer isso? Porque ele sabe que a unidade vai revelar Cristo do mundo. Não vai revelar a igreja, não vai revelar a mim, não vai revelar ninguém. Vai revelar Jesus. Não vai revelar Adonai. Não vai revelar ministério nenhum, mas vai revelar a Jesus para o mundo. Então o diabo ele trabalha intensamente contra a unidade no meio do povo de Deus. Agora nós sabemos disso, nós temos que lutar contra isso. Rejeitarmos, né, o que o diabo às vezes tenta, as intrigas que ele tenta colocar. E para finalizar, versículo 24, Jesus fala assim na sua oração: Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Oh glória, irmãos, olha o desejo de Jesus para mim e para você. Ele não pede nada deste mundo para nós, mas Ele pede que cada um de nós estejamos com Ele naquele dia. Não tem coisa mais preciosa que isso, irmãos, de estarmos com Jesus, de vermos Ele face a face. E às vezes nós preocupamos com tanta coisa daqui, né? Que nós queremos isso, queremos aquilo. E a oração de Jesus foi: Pai, eu quero que eles estejam comigo, que eles vejam, olha só, estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Que nós possamos ver a glória dele, irmãos. Jesus ele faz essa oração do Pai, a meu respeito, a teu respeito. Ele pede para nos guardar do mal, para nos santificar, porque para ver Ele precisa estar santo, precisa estar purificado, precisa estar lavado. Mas Ele também pede para Deus: todos esses que o Senhor me deu, que eles possam me ver, que eles possam ver a minha glória. Irmãos, eu estava olhando para essa palavra, às vezes a gente faz uma menção da glória de Deus, mas a nossa mente não consegue imaginar o tamanho dessa glória, como ela é. Nós não conseguimos imaginar isso, irmãos. É só naquele dia mesmo. Eu creio que o regozijo, a alegria, o prazer vai ser, não tem explicação, porque Jesus fala aqui: é o que eu quero para eles. Livra-os do mal, santifica-os, dá unidade, mas que eles estejam comigo e vejam minha glória. Aleluia. Vamos reclinar as nossas cabeças, vamos falar com o Pai, vamos agradecer a Deus. Agradeça ao Senhor. Quantos irmãos, né, no louvor, solando, tocando um cântico, fala com o Senhor, agradece a Ele, agradece ao Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo, por esta manhã, pela Tua presença, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor tem falado ao Teu povo, à Tua igreja, Pai. Deus, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado do Teu povo, o Senhor tem livrado o Teu povo do mal, meu Pai.
Oh Deus, que essa dinâmica que Jesus vivia nos seus 3 anos e meio de ministério, oh Deus, que essa dinâmica ela seja impregnada nos nossos corações, Pai. Que nós possamos entender a importância de ouvir a Tua palavra, de ouvir os Teus ensinamentos, mas também de entrar no secreto, de entrar na Tua presença, de orar, de clamar. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos adorar, vamos glorificar, vamos exaltar. Está no coração, quem já confessa sua presença. Ao pegar passa pela aqui, já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem, já conhece a Jesus. Vamos dar uma ordem de cura. Faça isso em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos, meu Pai, por esta manhã, pela Tua presença. Oramos pelas pessoas enfermas, Deus. Que o Senhor possa curá-lo, que o Senhor possa ir de encontro, meu Deus, com cada vida, com cada pessoa que está necessitada de uma cura, de um milagre. Porque a Tua palavra, nós aprendemos que a Tua palavra, ela tem poder para curar. E nós cremos na Tua palavra. E pela fé nós liberamos uma palavra de milagre, de cura, de restauração, de libertação, de livramento, meu Pai. Em nome de Jesus. Também oramos, meu Deus, pelos dízimos, pelas ofertas, Pai. Oramos pela Tua igreja, Pai, por cada ofertante. Deus amado, abençoa financeiramente a Tua igreja, o Teu povo, Deus amado. Oh, Pai, que o Senhor possa suprir cada um, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos nesta manhã, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bem, irmãos, antes da bênção apostólica, né, quero reforçar você que não tomou a Santa Ceia, né? Agora você possa vir tomá-la. E você que vai ofertar, dizimar, pega o teu envelope, né? Traga o teu dízimo, traga a tua oferta no nome de Jesus. Amém? Vamos estender as nossas mãos, vamos receber a bênção apostólica. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, ela seja sobre todos nós, e todos digam: se Deus é por nós, agindo Deus, ninguém. Deus abençoe.